galera, sejam bem-vindos ao Café Católico. Quem fala é o seminarista José e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito pedido aqui por muitos ouvintes, já mandaram mensagem pedindo para a gente falar sobre a Santa Missa. Então vamos explicar um pouco sobre a missa, os aspectos, sobre o que acontece em cada momento da Santa Missa. E para falar sobre isso, sempre comigo, minha irmã Bruna. Uma boa catequese é uma liturgia bem celebrada. E também, para nos ajudar aqui, meu amigo e também seminarista, Gabriel. Boa noite, família. Vamos aí falar sobre a missa. Então é isso aí. Pega o seu café e venha ouvir mais esse episódio do Café Católico. Então, lembrando aos ouvintes que a gente já tem um programa falando mais um pouco da Eucaristia, da teologia da Eucaristia, que a gente falou nos fundamentos bíblicos, há um programa bem recente aí, que a gente falou, então, um pouco mais desses aspectos, né? Falamos um pouquinho da história, né, em torno, assim. E hoje a gente vai focar na liturgia da Santa Missa, da forma como ela é celebrada hoje, sobretudo, né? No formato que nós temos hoje, na missa conhecida como missa de Paulo VI. Exatamente. Então, é a partir disso que a gente vai falar, né? Aproveitando, né, que tivemos assim agora a nova tradução do missal aqui no Brasil. Então, gente, quando que começa a missa? A missa, muita gente diz, a missa começa quando a gente está se preparando para ir para a igreja, mas é nada disso. Na prática, a missa começa com o canto de entrada, né? É claro que tem toda a preparação, né? O preparar-se já estar se preparando para a missa. Eu acho que como uma reflexão, assim, digamos, espiritual a isso. Exatamente. Mas quando a gente fala de início como rito, exatamente, é o canto de entrada. Exatamente. O canto de entrada ou o canto de abertura. Ali inicia. Então, às vezes a gente vê alguns padres falando, né? Termina o canto de entrada, daí iniciemos em nome do Pai e do Filho. Não, já iniciou a celebração, já iniciou o canto de entrada, né? Então, alguns padres às vezes estão meio perdidos nessa história, porque a celebração já iniciou. Inclusive, essa questão do sinal da cruz da missa que me causava uma confusão na minha infância. Por quê? Porque eu achava que o sinal da cruz era, tipo, a gente fazer o sinal da cruz meio que abrir um portal, assim, com Deus. Que a missa começava e terminava com o sinal da cruz. Exatamente. Mas de certa forma não deixa de ser de certa forma. Você coloca ali num momento especial, né? Mas só não é do jeito que eu achava. Eu acho muito interessante começar com a música do canto de abertura, o canto de entrada, que começa com a procissão ali, né? E nessa procissão tem alguns elementos bem interessantes. Por exemplo, a cruz sempre à frente, né? Então é Jesus que vai conduzindo o povo, né? E todo esse povo se encaminha em direção ao altar, que é um lugar mais elevado e simboliza, então, o céu, né? A Jerusalém Celeste. Então, a procissão de entrada simboliza todo o povo que vai cantando seus louvores a Deus, né? Em direção à Terra Prometida, em direção à eternidade, né? Então, é uma coisa bem interessante, assim, se a gente parar para analisar. O próprio rito da entrada ali, da procissão de entrada e do canto, já traz toda uma simbologia muito interessante para a nossa reflexão. Por isso que a gente falou que essa coisa de falar de quando a gente se prepara para mas querendo dar uma coisa que às vezes eu reflito como a gente prestar atenção nessa procissão, é muito interessante esse simbolismo, até porque a gente perdeu um pouco a noção da procissão, né? Porque as comunidades, de maneira geral, hoje são mais perto, são um pouco mais longe, a galera vai de carro, né? O caminho não caminha tanto assim, né? E é interessante pensar como muitas vezes as pessoas, né, até tempos recentes, às vezes precisavam caminhar muito, né, para você fazer, né? Então havia todo um esforço, né? Então, de certa forma, simbologia já simbolizando toda essa procissão, né? E daí, claro, sobretudo daí o simbolismo na missa em si da procissão ali dos ministros, né? Vamos celebrar essa procissão, né, para fazer esse grande ato de sacrifício, de louvor ao Senhor. Aí depois da procissão ali, né, a gente tem os ministros ordenados que vão e beijam o altar. Então a gente tem alguns beijos, né, durante a celebração. São os beijos às coisas sagradas e também a gente tem os beijos, então, às pessoas, né? Por exemplo,
na liturgia. Na liturgia a gente tem os beijos às coisas, que são o beijo ao altar, por exemplo, mas depois que a gente vai ver, o beijo ao evangeliário, né, que são beijos de saudação, em sinal de respeito e reverência àquilo que a gente está celebrando, né? E já fazendo esse paralelo do altar e da palavra, né? Então o sacerdote está ali com as duas fontes, né, de vida do cristão, né? A palavra e a Eucaristia, né? Faz reverência tanto ao Evangelho quanto ao altar, né? E vai ser celebrada a Eucaristia. E depois daí, né, desse beijo no altar, né? Altar que representa, é uma das representações do Cristo que a gente vai ter ali, né? De Cristo, né? Porque o Cristo é o altar, né? É o sacerdote, o altar e o cordeiro, então o altar é o Cristo também. Então é um beijo ao altar, mas é um beijo ao Cristo, né? O beijo é uma coisa sagrada, mas também é de certa forma um beijo a Cristo. E daí nós temos o sinal da cruz. Aí sim tem o sinal da cruz, né? Então tem um aí pouquinho. Finalmente. Aí entra nesse portal, né, Bruno? Entra no portal, gente. É claro que às vezes umas missas, mas isso não faz parte do rito, daí vem um monte de saudação, né? Acolhe não sei quem, isso, exatamente. Coisas que a gente na prática a gente tem, né? Não tá do rito. Não, aí na prática a gente faz a saudação, tudo que é jeito, mas não é a saudação que tá no missal. Exatamente. E aí por que não é interessante o padre, por exemplo, dizer boa noite, bom dia, né? Porque ali a gente não está preocupado com o tempo, a gente não está preocupado em saudações assim que desejem algo para o dia da pessoa. Então a gente tem o sinal da cruz e depois a gente tem uma saudação geralmente tirada da palavra de Deus, né? Então, por exemplo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Então são saudações assim mais genéricas, mas que na verdade não desejam um bom dia para a pessoa, uma boa noite ou algo nesse sentido, mas que desejam a graça de Cristo, né? A graça de Deus, o amor do Pai, enfim, desejam algo divinas, muito mais forte do que um bom dia. Exatamente. O padre está ali fazendo uma saudação muito mais divina do que humana, né? É algo muito que supera em muito essa saudação nossa humana. É uma acolhida que não é somente... A ideia não é ser uma acolhida somente do padre, mas é a acolhida que o próprio Deus nos faz a todos nós, né? Ao padre e aos outros, né? Então, uma das mais usadas, por exemplo, você fala, muitas vezes você termina falando, bendito seja, a gente responde dizendo, né? Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo, né? Então, estamos ali reunidos, então tem essa ideia, né, dessa saudação inicial. Exato. Aí depois a gente tem uma coisa que é chamado ato penitencial, né? A gente responde, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo, e inicia o ato penitencial. E aqui a gente tem que fazer uma distinção entre duas coisas nesse ato penitencial, né? A gente tem o ato penitencial e o Kyrie eleison, ou o Senhor tem de piedade de nós. Então são duas coisas distintas. A gente tem três fórmulas. Aquela explosão de cabeça para alguns, né? Que são coisas distintas. Então, nessa parte da liturgia penitencial, vamos dizer, penitenciais, a gente tem duas coisas. O ato penitencial e o Senhor tem de piedade de nós. Na primeira fórmula, a gente tem o... confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes. Aí o padre da absolvição, então é recitado o Kyrie. Na segunda fórmula, a gente tem o tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores, manifestai, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. Aí o padre da absolvição e depois vem o Kyrie. E na terceira fórmula, que é a única das três fórmulas, o Kyrie está no meio do ato penitencial. Então a gente tem, Senhor, que viesse salvar os corações arrependidos, tem de piedade de nós. Aí o povo responde, Senhor, tem de piedade de nós. Ou Kyrie eleison. Cristo, que viesse chamar os pecadores, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. E depois o padre da absolvição. E não se repete o Kyrie, porque ele já esteve ali no meio. Não que é uma coisa só, né? São duas coisas distintas, mas na terceira fórmula ele entrou ali no meio. E aí, porque a gente geralmente usa essa fórmula, o povo acaba achando que é a mesma coisa, né? Mas quando na verdade não é. E nessa saudação a gente tem para vários tempos, né? Então a gente tem o tempo comum, a gente tem o tempo da quaresma, do advento, do Natal, da Páscoa. E essa terceira saudação é bem variável, assim, segundo o que está no missal. Ela pode variar bastante, né? Segundo o que está aqui. Então, só para fazer essa distinção, porque
Às vezes a gente pensa que acaba sendo a mesma coisa, quando na verdade não é, né? É, Aí ainda complica que ainda querem colocar música no momento, daí. Exatamente. Aí às Ai, vezes aí que vai longe. em missas de cerco de Jericó e etc, é muito, muito comum colocarem outras músicas que não tem nada a ver com o rito, né? Que não tem nada a ver. Mas não só em missas de cerco de Jericó, né? Às vezes até em missas sertanejas, vamos assim dizer, né? Que no final das contas, gente, missa é missa. Não existe missa. às vezes, é assim, ó, nem toda música que ela... Às vezes a música ela pode ser bonita, ela pode até ter um bom conteúdo católico, mas não servir para missa, Exatamente. sabe? Então não basta isso. Às vezes ela pode falar de perdão, alguma coisa assim, e beleza, é uma música bonita que pode te ajudar a refletir, te ajudar a rezar, que teologicamente ela não tem um erro às vezes, mas que não serve para o rito. O rito, a música ritual é uma coisa mais específica, sabe? Então tem que cuidar um pouquinho com isso, gente. Tento falado isso, gente, tudo é do pai, não é música penitencial para ato penitencial. Exatamente. É, Exatamente. Exatamente. Então, assim, então, para quem nos ouve aí, que talvez tenha uns músicos que nos ouvem, tentem, de preferência, procurem ver quais que são essas fórmulas que estão no missal, né? Exato. Tem um monte, como o Gabriel falou, tem várias, para cada tempo litúrgico tem várias diferentes, então procurem essas, né? E tome cuidado, às vezes, com alguns, até mesmo que às vezes alguns que têm esse formato, Senhor, tem de piedade de nós, mas às vezes não está correto, né? Não é só porque tem o Isso. Senhor tem de piedade que ele vai estar isso, porque, por exemplo, assim, uma bem conhecida e que ela tem um problema é que ela fala assim, como a ovelha perdida. Por quê? Porque se você pegar as saudações que tem aqui, o foco está sempre em Deus, não em mim que estou cantando a pessoa, né? É Deus, né? Então é o Senhor que chama, é o Senhor que perdoa, não é eu que estou ali lamentando o perdão diante de Deus, né? Então ela nunca é essa coisa intimista, mas é Deus, a gente está... É pela misericórdia dele, não pelo nosso pedido. Isso, exatamente. Então... Exatamente. Uma coisa legal de se ressaltar também é que essa saudação, essa terceira fórmula, ela é sempre cristológica. Então, quando a gente fala Senhor, tal, a gente sempre está se referindo a Cristo. Então, é Senhor que vier salvar os corações arrependidos, a gente está falando com Cristo, né? Que se encarnou e veio salvar os corações. Né? Cristo que viesse chamar os pecadores é Cristo, né? Senhor que intercedeis por nós junto do Pai é Cristo que a gente está falando. Então, aí já não encaixam outras músicas, né? Que falam, que pedem perdão ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. E outra coisa a se ressaltar é que todas elas têm uma formulazinha, né? Então, começa com o invocativo, Senhor, aí tem uma parte que faz uma memória de Cristo, né? Por exemplo, que fazeis passar da morte para a vida quem ouve a vossa palavra. E daí termina, tem de piedade de nós. E daí o povo responde, todo mundo junto, Senhor, tem de piedade de nós. Aí Cristo, aí tem uma partezinha que fala sobre Cristo, né? Que quisesse ser levantado da terra para que tenha vida eterna, todo aquele que crê em vós, tem de piedade de nós. E depois, de novo, Senhor, que nos submeteis ao julgamento da vossa cruz para levar-nos à glória da ressurreição, tem de piedade de nós. Aí, Senhor, tem de piedade de nós. Então, segue sempre essa pequena fórmula. Não que assim, gente, não que outras fórmulas que não estejam no missal não são adequadas. Tem fórmulas bonitas, inclusive, que seguem essa estrutura e que são teologicamente corretas. E do meu ponto de vista, não há problema em cantar elas. Por mais que elas não estejam no missal, elas seguem a proposta adequada e elas estão liturgicamente adequadas e teologicamente adequadas também. Então, eu creio que vale a pena também explorar essas outras possibilidades. Né? Sim, vocês seguem esse critério, né? A questão é esse critério, né? Então, às vezes, vale pelo menos conferir, porque às vezes se você não sabe, quando você olhar para as do missal, pelo menos você começa a entender qual que é o critério, né? Você percebe como que são construídas elas, às vezes te ajuda a perceber que às vezes pode ser uma que não está no missal, mas pelo estilo você consegue perceber, né, que, quer ver, disso here fato tem algumas
Ele é depois, então, né, é passado a penitencial, né, aí pensando, sobretudo, nos tempos nós temos o Glória, que aí, claro, existem tempos litúrgicos que o Glória não é cantado, não é rezado, né, então, advento na quaresma, eu não tenho o Glória, né, e também não nas missas nas missas de semana, né, do tempo comum, nas missas de semana, né, então, tirando daí, além dos domingos, festas, solenidades, é cantado o Glória também, né, mas nós temos aí esse hino muito antigo que é o Glória. Posso abrir o coração mais uma vez? Pois não. Acho que o José eu já falei. Comunidade que nós estamos participando agora. Acontece um fenômeno muito interessante, que eu e o Pedro agora somos do Ministério de Música da comunidade, Aham. e nós somos o único ministério que canta o Glória inteiro. Como assim? Eles Eles- param na Eles metade? can- Cantam duas estrofes e param? Pode perguntar, já teve padre aí que vocês conhecem que vieram celebrar a missa aqui que já saíram. Ele ficou segurando, dava pra ver, ele olhava pra mim, ele segurando, respirando fundo pra não cair na gargalhada da sequência. Porque simplesmente parou. Acabou. E ficaram olhando pra ele. Ele ficou tipo olhando. Tipo, não aconteceu nenhum problema, nada, simplesmente pararam de cantar. Isso é- Eles cantam só até a metade da música. Ah, que legal. Então tá. Não, E daí, quando a gente canta inteiro, tem umas 3, 4 cabecinhas nos olhando assim. Nos Você olhando que fica cantando torto. essas outras estrofes nem precisa de tudo isso. inventando essas Aham. coisas. Música muito grande, Então, precisa. O canto do Glória, ele é um texto corrido, né? Bem grande, que ele tem uma unidade, né? Tem todo um significado. Ele é composto falando de praticamente dando glória a duas pessoas da Santíssima Trindade, e daí no final ele vai citar, né, o Espírito Santo no finalzinho. Umas coisas interessantes do Glória. O canto do Glória, ele teoricamente ele deveria seguir exatamente como ele está no missal, né? Então a gente tem alguns cantos do Glória que seguem exatamente como tá no missal. Por exemplo, o Glória da Eliana Ribeiro, ou então aquele Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados, né? Que seguem toda essa estrutura do Glória. Mas, não sei se, não me recordo agora se foi aprovado pela CNBB, aquela estrutura de cantar o Glória por estrofes, né? Com aquelas estrofes já bem conhecidas nossas. Até onde eu sei, isso foi aprovado, é permitido, né? Desde que justamente nas estrofes você cante ele todo, né? Exatamente. Que você tente ao máximo manter a estrutura de blocos, porque você tem alguns blocos ali e você não quebre necessariamente esses blocos, porque você tem alguma parte que são de títulos a Deus Pai, depois vai para Jesus Cristo, né? Exatamente. Você não quebre as estruturas de títulos, né? Exatamente. E outra coisa que geralmente é bem abordada, né? Bater palma na glória. Pode ou não pode? Bater palma na missa. Pode ou não pode? Né? Do meu ponto de vista, o glória, por mais que ele seja um canto de louvor, ele não é um momento adequado para você bater palma, porque o glória, a gente não só glorifica a Deus por aquilo que ele é, a gente também pede perdão. Agora, vocês que têm um irmãozinho menorzinho, ou que tem um filho, ou que ainda é jovem, imagine que a criança pequena, está pedindo desculpa por pai, dando risada ou batendo palma para ele, né? Todo feliz. Não faz sentido, né? Porque lembrando que parte dele a gente fala, reza, ou canta, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica, vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Vocês pedindo perdão, suplicando, você não pede alguma coisa batendo palma, né? Fazendo festa na frente da pessoa. Então, de fato, não é muito, acaba mesmo assim não sendo muito adequado. Exatamente. Eu, particularmente, sou de uma linha um pouquinho mais, né, de não se bater palma, mas por gosto meu, né? Nunca abertamente eu vou criticar alguém por estar batendo palma nem nada. Mas eu prefiro não bater palma durante a celebração.
Eu ainda tenho um desabafo que eu não gosto de bater palma também, porque tem um motivo também. Porque assim, as pessoas simplesmente não sabem bater palma no ritmo. Se as pessoas ainda soubessem aí, você dava para ainda aguentar um pouquinho mais, mas geralmente não sabem bater palma no ritmo. Você destrói todo o ritmo da música com a palma ainda, sabe? Então, por exemplo, nos dois momentos onde teoricamente, você poderia aceitar um pouco mais a palma, é no canto de abertura, na caixa de entrada, e no Glória, né? Mas acabou não sendo tão adequado. Mas, como eu disse também, eu acho que também a gente tem que lembrar uma coisa, gente. Também não precisa você ficar olhando feio para a pessoa que está batendo palma do seu lado, ficar se preocupando, isso te tirar da missa, da celebração da missa, porque batendo palma. Tem que lembrar uma coisa, tá? Provavelmente você olhando, julgando e brabo com o irmãozinho do lado que tá batendo palma, você tá em mais pecado do que ele que às vezes tá batendo palma. Exatamente. Exatamente. Então, assim, assim, a não ser que a pessoa esteja batendo palma loucamente, fazendo uma dancinha junto, não tem muito por que você ficar olhando assustado. Exatamente. E aí, depois do Glória, né? Depois de toda essa discussão acerca do Glória, a gente tem a oração coleta. E no missal que a gente vai deixar de usar, que a gente vai começar a usar agora nova tradução, né? Então, estava com uma oração do dia, agora está com uma oração coleta. É uma tradução um pouco mais fiel daquilo que é. Por quê? Porque ela coleta todas as intenções, né? Então, o padre fala, oremos, se faz um momento de silêncio, onde todos rezam por algum tempo, e aí o padre continua, então, de braços erguidos, fazendo a oração. E sobre essa oração coleta, é interessante notar que agora mudou, né? O finalzinho dela não é mais por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, e daí todo mundo responde amém. Agora é por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Acho que o Antigo ele nem falava na unidade do Espírito Santo, né? Falava só por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho. Amém. Ele nem falava do Espírito Santo. Não, aí... Falava. Tentando lembrar agora. É nas outras orações, que daí é só por Cristo nosso Senhor. Isso. Mas... falava do Espírito Santo. Falava. Mas não tinha essa outra parte, né? Exatamente. Deus que reina do Espírito Santo. O que foi acrescentado, na verdade, aí, o mais importante é por todos os séculos dos séculos, né? Pelos séculos dos séculos, que é mais fiel ao que está em latim, né? E dá esse sentido dos séculos dos séculos. E antes não tinha, na nossa tradução brasileira. E aí o povo termina com amém. Esses são só os ritos iniciais. Então, essa parte zona grande que vocês acabaram de ouvir é só sobre os ritos iniciais. A gente nem começou as leituras ainda da celebração. Você vê a primeira sequência de ritos, né? Os primeiros ritos. Daí a gente vai, né, para a liturgia da palavra, né? Agora, para a liturgia da palavra, esse segundo bloco, digamos assim. Daí senta, né? A pessoa senta. Por mais que estejamos falando de primeiro bloco, segundo bloco, não tem intervalo da missa, tá? Não é para ficar saindo. Exatamente. Não tem, é uma sequência ininterrupta. Por isso que o José até me advertiu aqui que é estranho falar de missa parte por parte, porque na verdade é um grande bloco, né? Seria mais interessante se falar a missa rito por rito, né? Porque são vários ritos, um em sequência do outro. Isso. Porque isso eu aprendi com o padre que me deu um pouco de liturgia, que né, falava isso, justamente né, não ter essa compreensão, né? Porque parece que ele ficava dividindo, né? Não, então é um todo, né? Até porque não faz sentido, esses ritos eles não fazem muito sentido separadamente. Né? Então, o todo o completo é a missa, um grande rito, né? Eles por si só, assim, todos eles são necessários na Santa Missa. Bom, e daí vamos à liturgia da palavra em si, né? E daí nós vamos ter as leituras, primeira leitura, salmo, segunda leitura e... Se for missa dominical. Exatamente. Ou solenidade. Então, até aqui a gente estava todo mundo de pé, né? Estava todo mundo de pé e aqui a gente senta. Então, acho que era legal uma explicação um pouquinho sobre os gestos também, né? Os gestos do povo. O que significa o estar em pé? O estar em pé, principalmente, significa o estar preparado para sair para caminhar, se for preciso, quando o Senhor chamar. Né? O estar de prontidão para a missão.
E também a posição de estar em pé é a posição do ressuscitado, né? Quem está ressuscitado não fica deitado no chão. E um morto não fica em pé. Então, a posição do ressuscitado é o estar em pé, e simboliza isso. E a partir de agora, então, o povo senta, né? Mas não é um sentar como se a gente estivesse numa sala de espera, relaxando e mexendo no celular ou lendo uma revista, não. A gente senta para escutar atentamente a palavra. Na igreja, até o século XV, por ali, não existiam bancos dentro da igreja, né? Então, toda a celebração acontecia em pé. No máximo ajoelhado ou prostrado, mas nunca sentado. A partir do momento que aconteceu o Trento, ali, o Concílio de Trento, foi acrescentados os bancos dentro da igreja, então o povo ganhou um descanso, vamos assim dizer, né? Ganhou um descanso para poder sentar um pouquinho, né? Mas esse sentar não é nunca um sinal de relaxamento, mas de atenta escuta ao que está acontecendo. É para ajudar na concentração também, né? Então, como você vai ouvir agora, vai sentar, então você senta para ouvir, né, com atenção a palavra de Deus, né? Prestar atenção àquilo que está sendo falado, e por isso também é interessante uma preocupação com quem vai proclamar essa palavra, né, para que seja bem proclamada, né, justamente para que as pessoas consigam compreender, consigam acompanhar, né. Isso. E sobre a liturgia da palavra, então, acho que é interessante também a gente explicar um pouquinho o que é aquele livro que se faz a leitura, né? Aquele livro se chama lecionário, e o lecionário, então a gente tem 4 tipos de lecionário. O lecionário dominical, que é utilizado nos domingos. O lecionário semanal, que é utilizado nos dias de semana. O lecionário dos dias dos santos, né, que é utilizado nos dias dos santos, é bem sugestivo. Tanto quanto os outros, né, dominical domingo e semanal durante a semana. E tem ainda o lecionário pontifical, que é para as missas onde o bispo preside. Mas esse é muito, muito raro de a gente encontrar. Mas o lecionário dominical e semanal, ele está dividido segundo o ano litúrgico. Então, para a gente falar sobre isso, a gente tem que falar um pouquinho sobre o ano litúrgico também. Então, o ano litúrgico ele é dividido em três grandes períodos, né? 3 grandes blocos, que é o tempo do Natal, da Páscoa e o tempo comum. Então, por exemplo, a gente pega o dominical, vai ter uma parte no começo que vai falar sobre o Advento e Natal, que é o bloco do Natal grande. Depois, um pouco mais para frente, vai ter o bloco da Páscoa, que é Quaresma e Páscoa. E mais para frente vai ter o bloco do tempo comum, né? E das 34 semanas. A gente pega o lecionário dominical e a gente vai ver que a gente vai ter ano A, ano B e ano C, além de tudo isso, né? Além dessa divisão do ano litúrgico, a gente vai ter o primeiro terço do lecionário dominical, que é do ano A, o segundo terço do ano B e o terceiro terço do ano C. A gente tem o lecionário dominical inteiro. Por que é feita essa divisão de ano A, ano B e ano C, José? Agora eu vou explicar, não tenho bem certeza. Mas assim, na verdade é um pouco uma forma também de você tentar, né, ao longo desses 3 anos, você de certa forma ler os principais textos da Bíblia, né? Então, digamos, se você participa de todas as missas ali ao longo de 3 anos, acompanha a liturgia, você basicamente lê, você não vai ler a Bíblia inteira, mas você vai escutar e ler o essencial, assim, as leituras mais principais da Sagrada Escritura ao longo desses 3 anos. Então, por isso é feita essa divisão. Exatamente. E daí sempre... Também, este ano litúrgico, ele sempre tem início com o primeiro domingo do Advento, né? Exatamente. Então, até quando tiver sair desse episódio, você vai ter acabado, a gente está começando o ano litúrgico, né? Vai ser logo depois do primeiro domingo do Advento vai sair esse episódio. Então, acabou de iniciar um novo ano litúrgico. Então, assim, ali tem o início e ele encerra, né? O último domingo do comum, a 34ª semana, onde a gente celebra a festa do Senhor, Rei do Universo. Exatamente. E aí, como que a gente faz, né? Porque aí fica basicamente assim. Nos domingos do tempo comum do ano A, a gente escuta o Evangelho de Mateus. Nos evangelhos do domingo do ano B, a gente escuta os Evangelhos de Marcos. Nos evangelhos do domingo do ano C, o Evangelho de Lucas. Só que daí o Evangelho de João fica diluído entre todas as festas de mais importância da igreja. Por exemplo, Pentecostes, da Páscoa. Então, o Evangelho de João está todo diluído ao longo desses 3 anos.
Além disso, além dessa divisão de ano A, no B e no C, a gente tem no semanal, a gente tem uma divisãozinha no tempo comum. A gente tem a primeira leitura e o salmo de ano pares e a primeira leitura e salmo de ano ímpares. E o evangelho é comum para os 2 anos. Então, se a gente vai na missa todos os dias durante 3 anos, a gente consegue ler praticamente toda a Sagrada Escritura, né? Se a gente vai na missa todo domingo, durante 3 anos, a gente consegue escutar a parte mais importante, que a igreja considerou mais importante para a gente escutar durante esses 3 anos, né? Porque a igreja, ela é sábia. Ela sempre coloca aquilo que ela considera mais importante nos momentos que os fiéis possam ouvir com maior facilidade. Por isso que, geralmente, esses textos estão nos domingos, né? E daí, e de onde que saem esses textos, né? Então, a primeira leitura, ela geralmente, ela é tirada do Antigo Testamento, né? E daí, no tempo pascal, ela costuma ser tirada do Novo Testamento, né? Mas, nos outros tempos, ela é tirada do Antigo Testamento, que depois esse Antigo Testamento é iluminado pelo Novo Testamento depois, né? Que a gente vai escutar no Evangelho e tudo depois. Exatamente. E também porque o Antigo Testamento é muito maior, né? Então a gente tem muito mais dias que a gente só tem uma leitura, só a primeira leitura, né? E poucos dias que tem a segunda leitura, né? Que geralmente é dos domingos, festas e solenidades. E geralmente vai ter os nomes mais difíceis para pronunciar, então geralmente a primeira leitura é mais difícil para fazer. Porque é do Antigo Testamento, né? Daí vai ter aquele... Quando tem genealogia mesmo, o Obed, filho de não sei quem... Aí vai longe. Bom, e então... Depois, na primeira leitura, nós temos o Salmo responsorial, né, o gradual. Exatamente. Ele é responsorial porque a gente sempre dá uma resposta, né? Então o povo vai tendo essa resposta do povo. Acho que é legal também ressaltar das leituras que a gente simplesmente proclama o enunciado. Então, não se fala primeira leitura, só se fala leitura e de onde foi tirada a leitura, né? Leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Enfim, sempre se fala esse título, e não somente, né? E no final é sempre palavra do Senhor, não palavras do Senhor, porque a gente está falando da palavra que é Jesus Cristo, né? Então, por mais que seja do Antigo Testamento e tudo mais, a única palavra que a gente está anunciando é Jesus Cristo. E o Salmo, pela sua forma, né, até também pela sua forma própria, o ideal é que ele fosse sempre cantado, né? Até pela sua forma própria, né? Que ele seja cantado, mas cantado também sempre respeitando aquilo que está no texto, né? Cuidando para que a melodia se adeque ao texto e não o contrário, não forçar o texto a se adequar à melodia que a pessoa achou bonita, né? Mas achar a melodia mais adequada. E também uma melodia que corresponda àquilo que o texto está falando, porque tem salmos que eles vão ser penitenciais, tem salmos que são de júbilo, tem salmos que são de súplica. Então, existem vários salmos, eles têm contextos diferentes. Então, não condiz ser um salmo penitencial e ser um tipo de melodia que seja exaltada demais, né? Não vai combinar com o estilo. Assim como não combinaria uma que é para você fazer um grande júbilo ao Senhor e vem uma que é meio melancólica demais, assim, sabe? Não faz muito sentido também, né? Então, sempre tem que ter cuidado. Né? Então, para os músicos que estão escutando aqui, fica a dica, talvez pegar mais umas 2 ou 3 melodias para não ficar simplesmente com uma melodia do Salmo, né? Porque aí pode causar algumas situações de cantar bem triste um salmo de alegria, né, de júbilo, e aí não condiz. E outra coisa que eu já presenciei fazerem, gente, não se faz dança na hora do salmo. Exatamente. Não se faz dança em nenhum momento da missa, tá? Pra gente deixar bem claro. Não se faz dança. Agora também, se você já foi uma criança ou um jovem que te ensinaram a dançar com o lecionário para fazer a entrada bonitinha na missa, não se culpe, você não sabia. Atire a primeira pedra que nunca fez alguma coisa errada na missa porque falaram para fazer. Eu dançava com o lecionário, literalmente com o lecionário. Acontece. E aí depois do salmo vem então
a parte mais importante da liturgia da palavra, que é o evangelho, né? É claro que quando a gente tem, né, as missas dominicais e solenes, nós vamos para a segunda leitura, né, Exato, que é sempre tirada do Novo Testamento, né? Então, só para a gente concluir. E daí sim, nós vamos para a parte mais a parte importante. mais importante, que é o evangelho. No evangelho é interessante destacar que o evangelho a gente escuta ele de pé, né? Porque o evangelho, ele é a proclamação da boa nova. E qual que é a boa nova principal do cristão? A ressurreição. Então a gente volta lá naquela concepção de que a posição de estar em pé é a posição do ressuscitado. Por isso também que o aleluia, quando a gente canta o aleluia, que é a aclamação ao evangelho de todos os tempos, exceto do da quaresma, quando a gente canta o aleluia, a gente se coloca em pé. Por isso que o aleluia ele tem que evocar essa ideia de ressurreição. Então o aleluia ou ele tem que ser uma melodia que já demonstre isso, né? Seja pela melodia ou seja pelo ritmo, né? Então tem que ser uma coisa, não pode ser uma coisa morta, né? Então tem melodias, por exemplo, que vão fazendo esse chama crescendo, né? Vão crescendo assim o tom. Então, por exemplo, aleluia, 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 aleluia. Porque vai fazendo essa crescida, vamos assim dizer, né? Essa subida, né? Porque tem que evocar a gente a querer nos levantarmos para proclamar essa boa nova. E o ambão simboliza justamente o sepulcro. Então é interessante a gente pensar que o lecionário ali em cima, ou o evangeliário ali em cima, ele é o corpo de Cristo morto. Mas quando a palavra é proclamada, ela se torna a vida para as pessoas, né? Por isso que a gente se levanta, então, a gente evoca, então, esse sinal de ressurreição. E daí, né, o aleluia, o correto é você, quando você canta o aleluia com o versículo, né, que está no tirado do lecionário, que acompanha, né, o evangelho como introdução, que ele está sempre ligado àquilo bem. E não você simplesmente pegar uma coisa genérica, né? Exatamente. E daí no Advento e na Quaresma ele é substituído por um refrão, por um outro refrão, né, meditativo. Uhum. Aí é o que está no lecionário. A gente não precisa fazer exatamente aquele que é do dia, mas que seja um daqueles que seja proposto para o tempo, né? Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus, louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória, entre tantos outros. E não precisa fazer exatamente aquele que está para o dia, mas pode fazer uns outros sugeridos também. Mas pelo menos o que esteja dentro do tempo, né, gente? Exatamente. É realmente muito importante quem vai estar trabalhando a liturgia, vai estar servindo na liturgia, que procure entender da liturgia, mesmo que pouco. Tá, gente? Pelo menos ter uma noção de que aí dentro... tô no Advento, então tem esses aqui que eu posso usar. Exatamente, não é a gente cantar como são belos os pés do mensageiro, achando que é a aclamação ao evangelho no tempo da quaresma, por exemplo, né? Porque quando são belos os pés do mensageiro não é aclamação ao evangelho em nenhum dos tempos, né? Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei, aleluia, aleluia, Cristo é meu rei. Também não é apropriado. A gente pode fazer algumas adaptações dessas músicas mais conhecidas, né? Mas não cantá-las, né? Porque às vezes a melodia pode ajudar depois a gente a fazer essas adaptações, porque o povo está acostumado com essas melodias. Né? E daí depois, né? E também é interessante como tem essa importância do evangelho, que apesar de que o evangelho, no dia ele sempre está presente no lecionário, mas pela importância que ele tem, nós temos um livro próprio dos evangelhos somente. Exatamente. O evangeliário. E esse é o único livro que, além do missal, pode ficar sobre o altar, né? Então, tamanha é a dignidade dele. Depois, na hora da proclamação, ele vai pro ambão, né? E o evangeliário, ou o lecionário, na parte do evangelho, é beijado. Então, segundo objeto litúrgico que é beijado na celebração da Santa Missa. Porque é uma coisa que é interessante também a gente entender que quando a gente faz essa aclamação ao evangelho, nós não estamos aclamando o livro, a leitura, nós estamos aclamando o Senhor que fala pelo evangelho. O evangelho em si é o próprio Jesus Cristo, é isso que a gente aclama, né? É isso que é interessante a gente compreender também. Exatamente. Bom, temos o evangelho, né? Proclamado o evangelho, tudo. Diácono, se estiver presente, ele proclama, senão
o padre, o bispo, proclamam o evangelho, e então, depois nós temos a homilia, né? Exatamente. E também faz parte da liturgia da palavra, né? Mas que não é mais importante do que as leituras, para ficar claro. Tem padres que acham que às vezes, fazendo 40 minutos de homilia, vão converter o mundo, né? Ou que vão, sei lá, enfim. Mas Tô Enfim, né? achando que é. a homilia Agora me fugiu o nome do santo, mas qual que é o santo lá que converteu o Santo Agostinho? Santo Santo Ambrósio. Ambrósio. Estão achando que é Santo Ambrósio agora? Exato. Na verdade, assim, a palavra é importante, né? A hora da homilia é uma hora da atualização da palavra. E ela é importante para orientar os fiéis, mas não pode ser algo cansativo, né? Porque a gente sabe que depois de um tempo a gente acaba não prestando mais atenção ao que está sendo dito. E a homilia, então, ela tem que ser essa ponte de trazer o evangelho para a realidade do povo, né? É o apelo até do Papa Francisco, né? De não deixar monótona as homilias. Porque, É, nossa, até gente que entende, já tem uma caminhada. Pô, vocês são seminaristas. Pô, tem padre que coloca a gente pra dormir. É verdade. é verdade. A gente fica desanimado. É. Então, né, encerrada a homilia, e a gente espera. O ideal é sempre, o ideal seria sempre ter um pouco de um momento de silêncio após a homilia, né? É. Permanecer um pouco em silêncio, né? E o que foi, Bruno? Meu vigário faz esse momento de silêncio e dá uma confusão na missa que o povo não sabe o que tá acontecendo. A gente tem que educar também o povo ao silêncio, porque é interessante que entre as leituras haja um silêncio, depois a homilia haja um silêncio, para a palavra poder assentar no coração, né? É, Às vezes o povo não é orientado também a fazer esse silêncio, né? Daí fica todo mundo assim, o que tem de errado na celebração? O que está acontecendo de errado? porque realmente, se você nunca fez silêncio, de repente se faz um silêncio, você acha que tem alguma coisa de errado, porque justamente não está acostumado. Está acostumado a sempre estar acontecendo alguma coisa, né? Ou parou um pouquinho, parece que alguma coisa aconteceu errado, coisa errada aconteceu, né? Mas não, Foi o silêncio ali. Por até isso esse do também que às vezes silêncio. é importante que também, por exemplo, entre as leituras, o próprio movimento de sair do banco e ali até ajuda a ter esse momento de silêncio, porque não precisa ser tão longo assim, né? Vai ficar, Exato. vai ficar 5 minutos em silêncio ali, leitura, mas é um breve, pelo menos para acalmar um pouco, para valorizar aquilo já depois. Mas, por exemplo, quem terminou de fazer a leitura também não precisa sair correndo para entregar o microfone pro outro, pode sair com Isso, Exato. calma. exatamente, vai com calma. Então, assim, Até para ninguém cair. e após esse silêncio, né? Então, quando se trata de domingos e solenidades, né, nós temos a profissão de fé. Exatamente. A profissão de fé é uma coisa muito antiga, né? Então a gente tem, logo quando começaram a surgir as heresias, né? E heresias no sentido de um pensamento distorcido daquilo que é a fé, então começaram a surgir as profissões de fé durante a celebração, para que todo mundo dissesse que crê em tudo aquilo que está acontecendo, né? Em tudo aquilo que todos estão celebrando a mesma liturgia, porque todos têm uma só fé. Né? Seria estranho se a gente celebrasse a mesma coisa, sendo que a gente crê em coisas diferentes. Né? De certa forma, se você for pensar assim um pouquinho, né, nós temos lá os ritos iniciais que vão nos preparando, né, para tudo mais que vai ter, né, dividimos perdão, glorificamos a Deus, tudo, entregamos ali nas nossas intenções, a gente ouve, afinal, aquilo que Deus quer para nós, né, que o sacerdote ajuda a gente a compreender, o padre ajuda a gente a compreender mais a fundo, afinal, o que Deus espera de nós, e daí ali a gente começa a responder, né, afinal, você quer viver tudo isso? Quer viver isso que Deus propõe? Se sim, a gente diz creio, né? E é sempre a resposta, a gente responde, comunidade é uma só fé, mas a resposta é sempre individual. Por isso que a gente não reza cremos e sim creio. Exatamente. Porque cada um só pode responder por si mesmo, se acredita ou não. Exatamente. Terminada, então, a liturgia, a profissão de fé, a gente tem, então, geralmente as preces, que não são obrigatórias no dia de semana, ou então pode até acontecer a ladainha, né, nesse momento. É aqui que acontece a ladainha? Sim, acho que sim, nesse momento que pode ter a ladainha, né, em algumas, principalmente em algumas festas, ela é proposto, né, de ter às vezes a ladainha, né, então às vezes você pode ter a ladainha, né, e daí as preces, né, e é importante que, às vezes também, quando você vai preparar preces, né, às vezes costuma, sobretudo, às vezes em festas, as pessoas costumam preparar preces próprias, é importante que, de maneira geral, elas tenham
tentem ter a ver com aquilo que foi com a liturgia da palavra, né? Exatamente. Que não, claro, você faz o pedido, aquele pedido específico que você quer, de, sei lá, você está tendo a festa da comunidade, beleza, reza, deve a comunidade, mas que tenha, de alguma forma, os elementos ali sobre da liturgia da palavra, né? Daquilo que foi meditado nas E também palavras. não fazer, se for fazer as preces, não fazer aquelas preces assim que não parece que não acaba mais, Exatamente. E sabe? também Não, cuidar e tipo, é uma só, mas tipo, nossa. e também cuidar com o É número de preces, né? Então, assim, Uhum. 24 ali é no máximo 6, assim, sabe? É, Assim, então, assim, Mas cuidar um pouco assim, mais para não ultrapassar. objetivas também. Um pouco Sim, disso, não né? Claro precisa. isso também, dependendo do tamanho delas, pode ter uma a mais, mas cuidar, assim, para Isso. não ter muitas, né? Então, às é. vezes, Uhum. A instrução, se eu não estou enganado, ela até fornece um modelinho, assim, de como formular preces, né? Por exemplo, Uhum. ele fornece, por exemplo, que faça-se uma prece pelo sumo pontífice e pelos bispos, que se faça uma prece pelos governantes, pela comunidade local e pelos que mais necessitam, né? 4 preces, assim, sempre, é, que se é, tenha para se ter essa noção da realidade global, mas também da realidade local, né? é, é isso. Então, geralmente isso é um modelo que você pode seguir, né? Então, é nisso, né? E daí às vezes, quando isso, assim, eles necessitam, às vezes, numa última, podem entrar justamente aquilo que está celebrando de uma maneira específica também, né? Então, por Pelas exemplo, crianças da catequese que e, estão recebendo a vela, estão recebendo a Isso, cruz. pelas crianças que serão batizadas, por exemplo, às vezes vai ter um batismo depois da missa, né? Exato. Pelas crianças, Uhum. geralmente você vai assim, né? Você começa com o Lério e você vai indo para tem essas instruções aqui. É de E suma, aqui a geralmente gente a primeira fecha, vai ser pelo Papa. Ah, daí desculpa. aqui a gente É, fecha e daqui a gente fecha a liturgia da palavra, né? é, E daí que eu sempre digo que às vezes esse é o momento que as pessoas acham que começa o intervalo da missa, né? Que as é. pessoas se seguram para conversar até agora e começa o ofertório, né? Começa a bater um papo, tem gente que levanta até para ir do banheiro. Mas se você estiver muito desesperado, vai no banheiro, né? Não vai. Não Exatamente. importa, assim, no meio que assim, não importa meio o momento da missa, tá? Se tu tiver apurado, vai pro banheiro, Não vai. Não vai. Não né? vai sujar Mantenha as sua calças dele nisso dignidade. também. Mas, Mantenha a assim, dignidade. mas eu digo, às vezes é um exagero, né? Uhum. E que às vezes começa, né? E você começa aquele falatório, começam a falar, né? Porque daí às vezes, porque às vezes parece, né? Que como acontece geralmente, estão acontecendo duas coisas ao mesmo tempo, né? Porque você está tocando uma música, as pessoas estão entregando ali o dízimo, essa oferta em dinheiro, e ao mesmo tempo está sendo preparado o altar. Parece Exatamente. que às vezes pode-se dar a impressão que cada um está fazendo uma coisa, né? É. Então, né? Cada um tá fazendo aquilo que quer. Cada um está fazendo, eu estou fazendo aqui, dá uma descansadinha, dá um relaxamento, daí eu posso conversar também, né? Daqui a pouco o padre chama atenção de novo e a gente volta. Mas É não, né? porque Então aqui parece que é. a gente tem aqui a liturgia eucarística, né? Que começa, né, com esse rito das oferendas, né? Com a preparação dos dons ou oferendas. Exato. Outra coisa a se ressaltar é que sempre nessas procissões o povo se faz presente, né? Seja na procissão de entrada com o povo junto dos seus vários ministérios, ou então aqui na procissão das oferendas é indicado que de preferência seja o povo a trazer o pão e o vinho, e o povo que oferece o sacrifício, que apresenta o sacrifício que vai ser oferecido pelo Padre, né? Como na pessoa de Cristo. Então é do povo que partem esses dons. Né? Então é interessante que o povo seja que ofereça. E aí, entre algumas orações, vamos dizer, secretas do padre, que a gente não escuta o padre rezando quando ele está levando o pão ali, né? Então, para a gente ter noção um pouquinho o que o padre reza quando ele leva o pão assim que ele recebe. Porque geralmente é cantado no canto, né? Se não é Exato, cantado no canto, o padre faz essa oração. exato. Mas como o comum é a gente cantar, as pessoas não ouvem nessas orações. É que assim, gente, são orações secretas não proibidas, não é que a gente não pode escutar ou não saber o Exato. que ele tá falando. Exatamente. É que está acontecendo algumas coisas ali no momento, né? Então a gente acaba não escutando. Mas o padre reza assim, ó, por exemplo, quando ele pega o pão. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e para nós se vai tornar pão da vida. E daí, quando não tem música, né, e o povo responde todo mundo junto. Bendito seja Deus para sempre.
E aí, quando ele vai colocar o vinho e a água no cálice, então ele reza assim: pelo mistério desta água e deste vinho, possamos participar da divindade do vosso Filho, que se dignou a assumir a nossa humanidade. Então aqui a gente já tem um gesto bem interessante, né? Que a água caindo no vinho simboliza a nossa humanidade, né? Que se encontrou com a divindade de Cristo, né? Cristo assumiu a nossa humanidade, e a nossa humanidade, que é essa gota de água, se perde ali dentro do vinho. Por um momento fica até turvo, mas depois de um tempo as duas coisas se unem e não existe mais humanidade e divindade. Só existe a divindade que foi assumida, a humanidade que foi assumida pela divindade, e tudo se tornou divino ali, né? Então, é isso que acontece também com a gente durante a celebração, né? A gente se torna divino por causa da celebração da Eucaristia. E lembrando que é vinho e só um pouquinho de água, não é porque o padre só quer beber o vinho, não quer cantar nada, porque não pode, porque tem que continuar sendo vinho. Se colocar muito água, vai diluir. Exatamente. Né? Então, por exemplo, tem um padre, né, em tempos de mais lives, né, de dias que ele foi colocar e derrubou, virou toda a água, teve que pegar mais vinho para colocar em cima, né? Exato. Porque tem que ter uma proporção. Vinho, tá? Só para não é simplesmente que o padre está com vontade de tomar vinho, né? Porque tem que realmente é só um pouquinho de água que pode ser o vinho. E aí depois tem a oração sobre o vinho, que é bem parecida com a sobre o pão também, que é: bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano, que agora vos apresentamos, e para nós se vai tornar vinho da salvação. E aí depois o padre vai lá e lava as mãozinhas, né? Não porque esteja com a mão suja, como se estivesse trabalhando com carvão, com barro, nem nada. Mas ele vai porque é um gesto ritual também. E aí ele reza em silêncio também. Ou pode até falar, mas como a gente está cantando música, a gente não escuta, né? Então ele reza assim: de coração contrito e humilde, sejamos acolhidos por vós. Não, corta essa parte, porque essa parte ainda não é isso. Não é essa daí, não. É outra oração. E aí, terminado, então, essa parte que o padre termina de levar as oferendas para Deus, apresentar as oferendas, então ele se inclina no altar ali e reza em silêncio também, né? De coração contrito e humilde, sejamos acolhidos por vós, e seja o nosso sacrifício de tal modo oferecido que vos agrade, Senhor nosso Deus. Então ele faz essa súplica para que o sacrifício seja aceito por Deus, né? E aí ele se dirige então para os coroinhas ali para lavar as mãos. Não que ele vai lavar as mãos porque ele está sujo de carvão, nem que ele está mexendo com barro, mas é um gesto ritual, né? Justamente para se purificar dos pecados, né? Em gesto de humildade. Então ele vai rezar enquanto ele lava a mão, né? Lavai-me, Senhor, de minhas faltas e purificai-me do meu pecado. E essa é a parte que o padre oferece. Terminado isso, então. Daí alguns padres mais brincalhões vira quase rito jogar um pouco de água na cara do coroinha, tacar a toalhinha na cabeça, né? Mas eu ia falar isso, que quando eu era coroinha, a sensação era o padre jogava o Manus Tarde na cabeça geralmente da menina, se tinha uma menina, porque ele tirava sarro que a gente amarrava o cabelo alto. Ele disse que parecia um cabide. E aí é comum o padre perguntar como que vai a escola também, essas coisas assim. Né? Aí não. Aí eu tenho uma reclamação, tá? Espaço. Querem que os coroinhas sejam sérios, os padres ficam cutucando as crianças, aí as crianças dão uma risada lá em cima e querem brigar com as crianças. Eu particularmente eu não sou tão rígido nessa coisa de seriedade, né? Eu acho que, né? Eu digo assim, dar um sorriso não quer dizer que você não está levando a sério. Exatamente. Mas às vezes eu até mesmo brinco também, porque às vezes é também interessante também, já que a gente está falando de coroinhas, às vezes também cuidar para às vezes não colocar uma pressão nas crianças demais, né? São crianças, então é normal que eles vão dispersar um pouquinho, louve a Deus que ela está querendo ali participar, ajudar, e vai tendo um pouquinho de paciência, né? É claro que a criança vai ficar olhando para o alto em algum momento, de vez em quando, você vai corrigindo com carinho. É criança sendo criança. Sabe? Então, vai aprendendo. Não dá para você exigir um comportamento de adulto de uma criança. Exatamente. Duas coisas. Isso que é também a importância de não colocar uma criança tão novinha também, como coroinha. Exato. Porque quanto mais nova, menos noção ela vai ter real do que ela está fazendo, né? E também essa questão da exigência, eu fui uma que, eu era criança que era simpatiquinha. Aí brigaram comigo, ao ponto de eu me tornar acólita, que não correspondia o sorriso das senhorinhas da missa. Então o José brigava comigo, porque eu colocava medo em todo mundo. Bom,
Eu, particularmente, sempre quando eu vejo uma criança assim, aprontando dentro da igreja, eu me simpatizo muito com crianças. Eu tenho 2 irmãos menores e eu amo crianças, sabe? Então, sempre escapa um sorriso nessas horas. Sempre escapa um sorriso. Ver uma criança passando correndo na frente do presbitério, ver uma criança lá atrás cantando extremamente alto junto com... Eu acho extremamente bonitinho, sabe? E eu amo a presença das crianças dentro da igreja. Quem nunca viu um bebezinho batendo a mãozinha assim? Nossa. Tipo, oi, meu Deus. E assim, pai, leve seus filhos. Isso que eu digo também. Né? Levem, então, Deus que você está levando, tá? Ele, com o tempo ele vai aprendendo a se comportar. A criança não vai aprender a estar na igreja se ela não for levada para a igreja. Isso. Mas agora vamos continuar aqui, senão a gente não termina isso aqui. E daí depois, então, disso, né, vem o convite, né? O padre faz uma oração, um convite, né? Orai, irmãos e irmãs, né? Para que nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Agora mudou, né? Agora é orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício... meu e vosso, isso. Por quê? Porque é oferecido de 2 maneiras diferentes, né? O sacrifício é o mesmo. As espécies do pão e do vinho, que vão se tornar corpo e sangue de Cristo. Então, o corpo e o sangue de Cristo vão ser oferecidos a Deus. Mas se oferece de maneiras diferentes, porque o sacerdócio batismal é diferente na substância, né? Na essência do sacerdócio ministerial. Então, são 2 modos de oferecer esse mesmo sacrifício. E daí o povo responde, né? Receba o Senhor, não ó Senhor, receba Exatamente. o Senhor por tuas mãos esse sacrifício para a glória do seu nome e para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Porque nesse momento a gente está suplicando para aceitar pelas mãos do padre. Uma das bênçãos de um novo mês é que as pessoas elas começam a descobrir coisas que sempre existiram, mas elas acham que só existiram agora, né? Exatamente. Então, por exemplo, eu vi uma pessoa falar assim, tu viu que mudou que agora receba o Senhor? Daí eu falei, na verdade sempre foi. Exatamente. Mas tá bom, as maravilhas da nova tradução, né? Rolou um maior interesse por alguns aspectos da música. Então, para ficar bem claro, aqui tá falando, receba o Senhor, Deus, por tuas mãos, Padre, este sacrifício, para a glória do seu nome, do nome de Deus, para o nosso bem e de toda a sua Santa Igreja. Agora é de toda a sua Santa Igreja. Tem sua agora. Mudou a sua. Isso dá uma confusão, até que no seminário a gente tá rezando já faz 2 meses com o missal novo e a gente... nova, a gente ainda engraça nessa parte. Ainda vai. Alguns cegos, não. Mas é normal. E quem segura o missal novo, tá tranquilo pra segurar? Bom, não precisa passar por isso ainda, então. A gente deixa, os padres deixam isso mudar o altar, então o altar é pertinho da cadeira. Então aqui, e daí nós temos então, daí depois a oração sobre as oferendas, né? Isso. E daí o padre vai pedir que cadê? Vai pedir então que Deus aceite as oferendas, né? Para que se tornem prêmio de redenção eterna, que se tornem, enfim, que sejam boas para nós, né? Vamos assim dizer. E daí nós começamos a entrar na oração eucarística. Exatamente. A partir desse momento, então, a gente entra na oração eucarística com um prefácio. Então, antes um diálogo introdutório, né? Um diálogo entre o povo, né? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós, corações ao alto, nosso coração está em Deus, demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. E aí a gente tem uma coisa que é chamada embolismo, que logo depois dessa conversa do povo e do padre, tem uma coisa que é chamada embolismo. O que é o embolismo? É a parte que o padre pega a oração que o povo está fazendo, que o povo fez, e continua ela. Então o povo responde, é nosso dever e nossa salvação. Aí o padre continua. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Então o padre continua a partir das palavras do povo a oração, então essa grande oração que é o prefácio. E aí ele continua toda essa saudação, né? Faz sempre uma memória de uma situação humana ou situação bíblica, para introduzir então ao santo, né? Que ela sempre está ligada ao que está sendo celebrado, né? O tempo litúrgico, a festa do santo, né? Então ela está ligada com tudo ali, né? E termina, né? Ela conclui, né? Essa parte com a grande proclamação do santo. Isso. Com o coro dos anjos e dos santos, proclamamos, cantando a uma só voz, né? Geralmente é assim, alguma coisa nesse sentido. E ele é outro canto que também ele é um texto fixo,
Exato. e que o ideal é que seja cantar, deve-se cantar ele, né, conforme o texto está, né? Exato. Então, é possível também usar fórmulas que tenham algum refrão, alguma coisa assim, mas que ele respeite o que é o texto do santo. A gente pode dizer assim, que nas músicas litúrgicas, quando a gente não consegue cantar exatamente aquilo que está na letra, a gente não consegue, que a gente também não escolha uma música que avacalhe com aquilo, né? Que a gente possa pegar uma música que mais ou menos siga mais ou menos a mesma estrutura, para não avacalhar também. Esse sim apesar de que possa às vezes fugir um pouquinho, e não vou saber talvez dizer assim se até que ponto, né? Também que a gente não vai ficar falando agora até que ponto é aceitável não mudar, mas assim, quando a gente diz assim, tentar seguir ele, que ele tem os elementos que são do texto ali, que nem exclua nenhum dos elementos ali do que é o texto, e que também não fique acrescentando coisas a mais que não tem nada a ver. Né, dito isso, céus e terra passarão, mas sua Não, palavra de não jeito nenhum. passará, De não jeito vale. nenhum. A De jeito única coisa nenhum. que a gente pode afirmar é, assim, de certeza Isso. que isso aqui não vale, tá? Esse não. Esse O não. santo limpador de para-brisa não vale. Eu só lembro da JMJ no Rio de Janeiro, na missa, então ela estava sendo celebrado por um bispo português, tocar essa música e o pessoal lá fazendo coreografia junto e o bispo assim, tipo, com uma cara de indignado e abismado de sem entender o que estava que tá acontecendo. acontecendo? Ele olhando para os padres do lado, que Eu isso? lembro disso. Bom, e daí continuamos, né? Então a oração Exato. eucarística. Continua a oração eucarística. Aí na oração eucarística, o padre continua, né? Na oração eucarística 2, por exemplo, ele tem outro embolismo. O padre continua. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Então ele faz mais uma vez essa retomada daquilo que o povo já tinha rezado, para continuar, né? Para dar essa continuidade na oração. As orações eucarísticas, elas mudam um pouco essas estruturas, então não tem como a gente ficar detalhando todas elas, mas a gente pode falar dos elementos que tem em todas elas, né? Exato. Que podem mudar um pouco a ordem e tudo, mas que a gente tem, né? Primeiro que nós temos duas invocações, né, do Espírito Santo, né? Exatamente. Uma que o Espírito Santo é invocado sobre os dons ali para que se torne o corpo e o sangue de Cristo, e outro que é sobre a comunidade, para que a comunidade se torne um só corpo com Cristo. Exatamente. Então, essas duas dinâmicas, né? Que o corpo de Cristo se torne presente nas espécies e que depois que esse povo, tendo comungado essas espécies, tendo comungado ainda não, né? Porque o povo não vai ter comungado, mas que estando em comunhão com essas espécies também se torne corpo de Cristo, né? Então, o corpo, vamos dizer, o corpo eucarístico e o corpo místico, né? De Cristo. Então, são essas duas invocações. Além disso, né? A gente entra também no fato de que a gente tem no Brasil as aclamações, né? E aqui é interessante a gente ressaltar que é aclamações, não são respostas. Por quê? Não é que o padre está conversando com o povo e o povo está respondendo, não. O padre está elevando a oração eucarística a Deus Pai e o povo está aclamando a partir daquilo que o padre fala. Então, não é que o povo e o padre estão conversando, não. O padre está levando as oferendas a Deus e o povo então intervém com as aclamações. Além disso, né, outra coisa importantíssima na oração eucarística é o relato da instituição da Eucaristia, né? Na véspera de sua paixão, ele tomou o pão em suas mãos, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. E depois, sobre o cálice, né? Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Vocês podem, provavelmente, percebendo que, né, participando agora com as missas, né, com a tradição missal, que mudou um pouquinho, né, algumas palavras ali para ser um pouco mais fiel ao latim, né, falando bem de graças. A que mais mudou foi a oração eucarística 1, sobretudo, né, mas que é sempre essa ideia, né, mas que a gente essa narrativa da instituição, né, então são repetidas as palavras que o próprio Jesus disse. Né? Exatamente. Sobre ainda, eu esqueci de falar, que nas aclamações, boa parte delas mudaram. Então agora acho que é importante ter um subsídio ali para o povo
os músicos ali puxarem, né? Talvez colocar no retroprojetor as respostas, para que o povo não fique perdido, às vezes até ficar puxar no automático as outras respostas, não, as aclamações, né? Como eu já tinha dito, não é resposta, é aclamação. Para não puxar. Porque confunde, né? Confunde. Né? Com certeza. Se até os padres vão se confundir, imagina a gente. É. Então, e daí, encerrada a narrativa da instituição, né, o padre conclui, né, falando do mistério da fé. Exatamente. Então a gente sempre tinha eis o mistério da fé, e daí o povo podia dizer, né, anunciamos, Senhor, a vossa morte, ou então, todas as vezes que comemos este pão, ou então ainda, Salvador do mundo, salvai-nos. Né? E continua, né, cada uma com... Mas ele sempre dizia eis o mistério da fé. Agora a gente tem, para cada uma dessas aclamações, a gente tem uma proposição do padre. Então, quando o padre fala mistério da fé, aí o povo puxa, anunciamos, Senhor, a vossa morte. Quando o padre fala mistério da fé e do amor, aí o povo puxa todas as vezes que comemos este pão. Quando o padre fala mistério da fé para a salvação do mundo, então o povo responde Salvador do mundo, salvai-nos. Então fica mais claro para o povo o que ele tem que dizer, né? E para não ficar, às vezes, aquela dúvida, né? Não fica naquela dúvida. E a gente entra na questão também porque da oração eucarística quinta, porque a oração eucarística quinta ela não segue nenhuma dessas respostas. A oração eucarística, como já era no outro missal, né? Missal antiga, da tradução antiga, ele tem uma resposta própria. É porque a oração da quinta, ela é própria do Brasil, né? Então, na verdade, ela não foi atualizada porque não tinha o que atualizar, já foi feito em português. Exatamente. Ela é do Congresso Eucarístico de Manaus, né? E teve em Manaus, e daí foi feita essa oração eucarística. Então, lembrando que na resposta eucarística pode falar, tudo isto é mistério da fé, e nós respondemos então todas as vezes que comemos este pão, toda vez que bebemos este vinho, recordamos a paixão de Jesus Cristo e ficamos esperando sua vinda. Então deu uma mudadinha até, mas não substancialmente não mudou assim muita coisa. Então eu digo geralmente isso, daí proclama mais uma vez, né, aquela coisa, né, se a morte, a ressurreição, e proclama que esperamos a vinda de Jesus Cristo. Então geralmente tem esses elementos ali nessa resposta, palavras um pouco diferentes, mas é isso. Exato. E daí depois, né, nós vamos ter uma série de intercessões, né? Então, as intercessões que costumam ter intercessões, né, pelos vivos, pelos mortos, pela igreja, né? Vai variar a quantidade, os momentos das intercessões vão variar de oração eucarística de uma para outra, mas a gente faz esse momento, e são momentos são de intercessões, né? E que a gente pede para lembrar, né? Lembrar. E daí eu lembro uma vez que foi feito o Edecumissal Antigo e que o padre fez a oração lembrar, ao Pai dos nossos filhos, tal. E o músico puxou a resposta, livrai-nos, ó Pai dos nossos filhos. E o padre ficou naquele pequeno dilema se ele deixava seguir ou se ele puxava a resposta certa, assim. E daí ele puxou a resposta certa, livrai-nos, não, para aceitar. Livrai-nos, ó. O padre estava querendo cuidar do músico naquele momento. E conclui, né, com a doxologia. Exatamente. Essa é a maior doxologia que a gente tem na igreja, na liturgia, obviamente, né? Que é o por Cristo. E o que é doxologia, Gabriel? Doxologia é uma grande ação de graças, né? Porque doxa significa glória. Exatamente. Então, é uma grande... Você dá glória por aquilo que Deus é, né? É uma palavra de glória, porque o tema é bem isso, porque doxa é glória, logia é palavra. Então, é uma palavra de glória, uma grande palavra de glória. Exatamente. Isso mesmo. Isso eu lembrava, né? É normal hoje da tudo. E agora a doxologia mudou. Só o finalzinho, né? Antes era agora e para sempre, e agora mudou para toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos. Né? Amém. Então, sempre quando foi mudada essa questão do agora e para sempre para ficar mais próximo do que era o latim, né? Ficar mais próximo do original e ter um sentido mais próximo do original também. E só o padre reza essa doxologia, a gente só responde o amém. E não se levanta a mão. Mudando. Não se levanta a mão. E mudando, mesmo que seja o finalzinho, pelo menos já ajuda para as senhorinhas pararem de rezar junto. Então é só o padre
padre que levanta a mão nessa hora, né? Só o padre. Não tem essa... Porque é quem está oferecendo o sacrifício, né? É ele que está oferecendo. E os Porque também. Porque não é a gente que está se oferecendo, né? Não é Exato. eu que estou oferecendo a vida, é o oferecimento do corpo de Cristo, é outra coisa. Exato. E agora, então, começa o rito da comunhão. O rito da comunhão, ele começa com o Pai Nosso. E aí sempre tem aquela questão, né? Levanta as mãos ou não levanta as mãos do Pai Nosso? A rubrica ainda continua a mesma que tinha antes, né? O sacerdote abre os braços e prossegue com o povo. Então, se a gente for pela rubrica, a gente entende que então simplesmente o sacerdote abre os braços e reza com o povo, né? Então o povo reza junto, mas não que o povo ergue os braços. Mas agora foi adicionado uma nova monição para rezar o Pai Nosso, que é: guiados pelo Espírito Santo, que ora em nós e por nós, elevemos as mãos ao Pai e rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Então, nessa monição, está claro que o povo levanta as mãos junto, né? Aí eu não entro no mérito se está certo isso, se não, porque aí tem liturgistas que falam que está certo, tem liturgistas que falam que não, porque aí isso não é da Igreja Universal, então não tem que se considerar e tudo mais. De maneira geral, daí eu sempre gosto de levantar um pouco o critério daquilo também que eu falei um pouco sobre as palmas. Tá bom ter essa discussão, às vezes é bom se perguntar, mas também não deixe isso atrapalhar o que é a missa, né? Então, daí agora tu vai ficar olhando de cara feia porque a pessoa levantou ou não levantou, porque tu achava que tinha que levantar e a pessoa não quis levantar, ou porque tu achava que não devia levantar e a pessoa levantou. E vai assim, né? Fique um pouco leve, assim, um pouco mais em paz, um pouco mais tranquilo. Acho que também, já que não... mas eu posso ficar incomodado da pessoa aleatória querer agarrar a minha mão, mas agarrar a mão Então, é que tá. Levantar a gente pode ter discussão, mas não é pra ficar dando a mão. Tá? Exatamente. Isso a gente pode dizer que não. Vamos dar as mãos, vamos dar as mãos. Isso não. Não, isso não, né? Isso não. É levantar ou levanta os braços, ou deixa ali os braços unidos, abaixados, como é o mais comum, né? Mas daí a gente reza, né? Rezamos juntos a oração do Pai Nosso, e que não tem um amém no final. Exatamente, não tem um amém. E o Pai Nosso, gente, o padre faz o convite, mas o certo seria todos nós começarmos no Pai, porque talvez seja até a parte mais importante do Pai Nosso, né? Pai Nosso, a gente está fazendo até uma proclamação de fé nessa parte, e a gente crê que Deus é nosso Pai e é Pai de todos nós que estamos ali na celebração. Parece que às vezes vão com tanta pressa que a gente só consegue entrar no santificado já. Exatamente. Para nós que estamos nos céus, santificado, veio o povo lá na frente. E por que não tem amém no final do Pai Nosso? Porque o padre, de novo, continua com um novo embolismo, né? Ele continua a oração que foi elevada por todos, ele continua, então. Todo mundo responde, né? Mas livrai-nos do mal. Aí o padre continua. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Tal. Então ele continua a oração. Essa aí também mudou um pouquinho, né? O final mudou um pouquinho. Mudou um pouquinho, mas... Mas também mas não é grande coisa, mas só por curiosidade. E bom, daí depois nós vamos... a oração da paz. A oração da paz. A oração da paz que também é só o padre que faz. Exatamente. E daí, a oração da paz, então, é a desejar da paz, até para você perceber que pelo que se reza, é bem claro que é o padre pedindo, clamando, não é uma pessoa pedindo, então é o padre que pede a paz ali, né, para o povo, para a igreja e tudo. E daí nós temos um rito, nós temos algo que é opcional, que é a saudação da paz. A saudação da paz, né, quando ela acontece durante a celebração, não é que é para cantar uma música, quero te dar a paz do meu Senhor, com muito amor. É um rito ali breve, né? É um rito breve, onde você deseja a paz para quem está do lado direito, do lado esquerdo, talvez para quem está na frente e atrás, e se prossegue o rito, para não quebrar toda a mística do momento. Porque tem duas coisas. Uma, por um lado, se for para dar a paz, o momento é aquele. Às vezes as pessoas perguntam, mas a gente não pode pegar esse momento da paz e jogar lá para o início da missa? Ou ir ao final? Isso foi uma coisa... A pergunta é até interessante. Tanto que isso foi uma pergunta até mesmo feita pelo Papa Bento XVI, uma vez, nos liturgistas, para ver, será que pode ser mudado? E a conclusão falou, não, o momento próprio litúrgico é esse. Por quê?
porque nós estamos bem próximos de entrar em comunhão com Cristo, e nós fazemos esse gesto, que é um gesto de comunhão com os nossos irmãos, né? Exato. Então, fazemos esse gesto de comunhão com os nossos irmãos em preparação para aquilo, né? E daí também, e por isso que também não dá uma necessidade de você fazer a paz com todo mundo, porque é uma questão ritual simbólica também, você dá a paz para quem está próximo, e isso também simboliza a paz para todos os outros. Então, você não precisa ir atravessar a igreja, ou ficar dar paz para 30 pessoas, né? E daí se cantar música vira mais caos ainda, né? Então... Exato. E não, é um rito de comunhão. Gente, for para desejar a paz para quem tá longe, faz com aceno de cabeça. Exato. E é tanto um rito de paz que tá no rito da paz, né? Tá ali no rito de comunhão. É tanto um rito de comunhão que tá no rito da comunhão, né? E é interessante, porque a gente recorda também a Sagrada Escritura, né? Quando fala que quando estiveres em desavença com teu irmão, deixa o teu sacrifício aos pés do altar e vai primeiro te reconciliar com o teu irmão, né? Então, se a gente recorda essa passagem da Sagrada Escritura. E é importante às vezes a gente tentar educar outras pessoas também, porque hoje, infelizmente, como geralmente muitas vezes acaba virando bagunça, muitos padres não gostam de fazer, né? E daí se torna cada vez mais raro ter isso, e que seria bem interessante, bem importante ter. E daí depois, né, nós, encerrado ali, na paz, nós vamos para, de novo, um momento onde a segunda ofertagem está acontecendo duas coisas ao mesmo tempo. Né? Exato, que é o Cordeiro, né? Enquanto o povo está cantando o Cordeiro, ou proclamando, né, recitando, o padre está fazendo a fração do pão. Então acontece a fração do pão, e o canto que acompanha a fração do pão é o Cordeiro, que não pode ser mudado também, e a letra que está ali não é para avacalhar também. Isso. E também é importante também, como a gente estava falando que essa questão da paz, então às vezes é claro que vai ter um pouquinho de Egito, às vezes o padre vai esperar, então é importante que quem vai puxar, seja rezado ou cantado, que espere então o padre, né? Muitas vezes o padre está vendo que está agitação, o próprio padre vai esperar um pouquinho para ver se o povo se acalma para ele fazer, e daí você puxa, agora que você começar a cantar, o padre vai começar a fazer a profissão do pão. Mas fique atento um pouco ao gesto do padre, né? Porque é uma coisa para acontecer naquele momento, né? Exato. E aí são pelo menos duas invocações que o povo responde, tem de piedade de nós, que pode ser mais até, dependendo se o padre não terminou de fracionar o pão, né? Então, se o padre está lá quebrando o pão, e não terminou de quebrar o pão, e ainda a gente está Cordeiro de Deus que traz o pecado do mundo, repete de novo, tem de piedade de nós, tem de piedade, até ele terminar de fracionar o pão. Terminou de fracionar o pão, aí se fala, dai-nos a paz, né? E o padre também, ele vai fazer a emissão, né? Então, nessa fração que ele vai fazer, um pedaço da hóstia, né, do pão ali, ele vai colocar no cálice, né, nessa união do corpo e do sangue de Cristo. Para simbolizar também que quando a gente comunga só o corpo, que é o mais comum, né, a gente está comungando o corpo e o sangue de Cristo, né, que são unidos. Aí depois, o padre faz uma oração em silêncio, enquanto está acontecendo isso, né, uma oração que, entre aspas, é secreta também, né, Senhor Jesus Cristo, o vosso corpo e o vosso sangue que vou receber, não se tornem causa de juízo e condenação, mas por vossa bondade sejam proteção e remédio para a minha vida. E aí o padre ergue então o pão e o cálice, ou só o pão, e ergue dizendo, né, temos convidados para ser o Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí o que o povo responde, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Né? Às vezes o padre vai usar outras saudações ali no início, mas sempre vai terminar, né, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? E é interessante a gente reparar que não sou digno de que entreis, porque quem é digno ou não de algo, né? E é uma palavra, não é uma só palavra, porque óbvio que quando é uma só, então não precisa a gente falar uma só palavra. Redundância. Então, vamos para a comunhão. Mas na oração ali antes que o padre faz em segredo, virou uma moda dos padres falar, incluindo o povo agora, né?
Porque depois dessa tem mais uma oração que o padre conclui. Depois da resposta, tem mais uma oração que o padre faz em silêncio. Que o corpo e sangue de Cristo me guarde para a vida eterna. Exatamente. Aí, depois que o padre levanta o cordeiro, né? Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Senhor, não sou digno que vocês me memória, mas uma palavra ser salvo. Aí o padre geralmente fala que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. No missal, tá, que o padre reza em silêncio, o corpo de Cristo me guarde para a vida eterna, e aí só o corpo, e comunga o corpo, né? E aí reza em silêncio, que o sangue de Cristo me guarde para a vida eterna e comunga o sangue. Não é os dois juntos, e não envolve o povo também, ele só fala por si mesmo, né? Ensinar de si mesmo. Então vai para o momento Porque da é um dos comunhão. poucos momentos em que o padre está rezando por ele, né? Exatamente. Sim. Exato. E daí vem a comunhão mesmo, né? Ou a comunhão dos outros, né? Quem está presidindo a celebração comunga primeiro, né? Os sacerdotes, eles comungam por conta própria, eles mesmos ali, e todos os outros demais, eles devem receber de alguém, né? Então, inclusive os diáconos, né, recebem, né, também o sacerdote, e daí depois, ali, junto com os ministros, com demais ministros, né, auxiliares, vão distribuir a comunhão para todo o povo. E tem algumas maneiras de receber a Eucaristia, né, gente? Existe a maneira de receber em pé e receber na mão. Então você coloca a mão esquerda sobre a mão direita como um trono e recebe o corpo de Cristo. E aí você responde amém. Aí você pega com a tua mão direita, que é o corpo que está na mão esquerda, e comunga na frente do padre ou do ministro. Tem a segunda maneira, que é você receber na boca e em pé, né? Então você coloca as mãos para trás, o padre vai falar o corpo de Cristo, você responde amém, coloca a língua um pouquinho para fora. E a terceira maneira é comungar de joelhos e na boca, né? Então você pode se ajoelhar, o padre vai falar o corpo de Cristo, coloca a língua um pouquinho para fora, amém, comunga e se levanta, né? E daí sai. Mas para a comunhão é sempre importante a gente ter essa reverência. Então, mesmo que a gente não vá comungar de joelhos, a gente faz uma reverência para a Eucaristia, né? Seja fazendo uma genuflexão ou seja uma reverência profunda. Porque a gente vai receber Deus do universo, né? Não é uma coisa pouca. Então, em relação a ele, a gente tem que ter uma certa reverência, né? Então, depois, né, daquela pessoa faz o seu momento de adoração, né, o próprio ali. Então, né, depois do culto ali, né, então vai-se, né, volta-se, depois que você comunga, você volta para o seu lugar ali, pode ficar de joelhos, pode ficar sentado, né, mas se coloca ali num momento de adoração, né, um momento próprio ali, desse momento de comunhão, que a gente entra em comunhão com Cristo. E daí depois, né, depois que todo mundo comunga, o padre vai recolher, vai purificar, às vezes é purificado na hora, às vezes é purificado depois, tudo. E daí nós vamos, né, para os ritos finais, né? Então, tem a oração depois da comunhão, né, ainda, né, para encerrar. Oremos ali, né? Daí o padre faz geralmente uma prece para que aquele corpo e sangue de Cristo que o povo acabou de comungar se torne vida na vida do povo, né? Se transforme em caridade ou se transforme em vida na vida do povo, né? O ideal seria que todas as pessoas já ficassem em pé antes do padre falar oremos, né? Com um pouco de treino dá para fazer isso. Quando eu faço pastoral deu certo. O padre começou, o padre ficava de pé, eles faziam um sinalzinho, e os acólitos começaram primeiros acólitos de coroinha aprenderam que quando o padre ficava em pé, rapidinho, agora o padre fica em pé, todo mundo já levanta, o padre reza oremos depois, tudo ali. E daí depois, né, então depois do oremos, vem os avisos. Vem os avisos, que inclusive o missal diz, né, se necessário, faça em breves comunicações ao povo. Então, existe o momento dos avisos, é litúrgico, inclusive. O problema é quando a homilia dura 10 minutos e o aviso 20, né? Exatamente. Por isso que o missal faz breves comunicações ao povo, né? Então, às vezes vale a pena... Não tem necessidade de falar da reunião que vai ter daqui 3 meses. Não, porque eu digo assim, às vezes vale a pena, geralmente as comunidades têm um lugar de moral, vale a pena você falar assim, mas aqui, e demais informações que teria, mais avisos vocês podem ver no nosso mural também, tudo. Então você deixa coisas que são mais longas, mais para longe, né? E foca. E daí depois, claro, né, vamos para a bênção, né? A bênção e o envio. A bênção é de praxe, né?
a bênção simples, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ou então tem as bênçãos solenes, né? Que são um pouquinho mais elaboradas. Aí o padre faz 3 invocações, no final das quais o povo todo responde amém. E depois o padre dá a bênção. Então, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Bom, e daí temos então a bênção, né? A bênção, e daí o envio, né? Com ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Exatamente. Né? E não ide em paz, o Senhor vos alcança, né? Porque espera fazer, por isso quando tem procissão de saída na sua comunidade, espere o povo sair, né? Não começa a sair que nem desesperado, dá para aguentar mais um pouquinho, né? Canta ali o, o canto final, né? Que daí os músicos podem aproveitar um pouquinho mais, porque como não tem muito critério litúrgico, você pode cantar. A missa já acabou na hora da procissão de saída, então... Você já pode, né? Pode beijar o altar de novo, como despedida ao altar, e encerramos a Santa Missa. Vamos agora para as nossas dicas culturais. Gabriel, qual a sua dica? Minha dica é o livro, a encíclica Desiderio Desideravi, a carta, na verdade, né, Desiderio Desideravi, do Papa Francisco, sobre a liturgia, né? Nela vai tratar alguns temas bem interessantes, principalmente sobre formar para a liturgia na liturgia, né? Então essa é a minha dica cultural de hoje. Bruna, sua dica? A minha dica é o livro O Banquete do Cordeiro, do Scott Hahn, que é a questão mística, assim, né? Então, teológica e mística. E eu vou recomendar o filme O Maior Milagre. É uma animação que ela só tem legendado, não tem uma dublagem em português, mas é bem bonito, é uma história, são basicamente 3 pessoas, 3 católicos, cada um vem de uma situação, e eles acabam indo, né, numa igreja, participando da missa, e ali tem toda na animação, elas acabam tendo uma revelação mística uma contemplação espiritual da Santa Missa. É um filme bem legal, que dá para assistir com qualquer idade, assim, é bem interessante. Bruna, considerações finais? Nos sigam no Instagram, no @café.católico, e pelo link da bio, entre no nosso grupo no Telegram. E estamos aí tentando voltar a uma rotina, realmente, né? Não consegui manter o ritmo de postagem, né? E obrigado para você que continua nos escutando, nos dando apoio. Então é isso. Um grande abraço a todos e até o próximo Café Católico.